Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a presença do advogado José Paz Neto, que vai conversar com a gente sobre várias questões, não só jurídicas, mas também a opinião dele sobre o novo cenário político que pode estar vindo a acontecer a partir de janeiro de 2017. Zé Paz, prazer em tê-lo aqui. Faz um tempinho a gente já conversou em algum programa, eu não sei se já foi aqui na Polêmica ou foi em outra emissora. Não, foi na Polêmica, logo no começo. Você e o Kleber Tinoco. Exatamente. Logo no começo do programa. Foi. A gente tinha até uma remodulação diferente. Isso. Mas é sempre um prazer estar aqui presente para a gente poder bater um papo aí sobre Campos. Zé, vamos agora fazer primeiro uma análise bem fria do que sobrou desse pleito eleitoral. Nós sabemos que o prefeito eleito carregou durante boa parte do processo eleitoral a fama de ser, em regra, um candidato da pedra. E o que a gente assistiu depois que as urnas se abriram é que também na parte de Guarulhos, nas comunidades também um pouco mais desfavorecidas do serviço público municipal, ele também teve uma grande votação. Você acha que esse conjunto de trabalho se deveu a quê? Olha, Cláudio, de fato a candidatura do Rafael se originou aqui, vamos dizer, da pedra, né? Seria natural que isso acontecesse. Mas foi feito um trabalho de equipe muito forte para tentar levar essa candidatura a todos os pontos da cidade. O próprio perfil do Rafael, que é um perfil conciliador, um perfil bastante agregador, ajudou muito nesse processo. Mas eu acho que, de uma certa forma, a população em geral, independente de localidade, de região, já estava cansada desse modelo político que está implantado em Campos há cerca de 30 anos. Eu acho que talvez esse tenha sido o diferencial para que a candidatura do Rafael, a partir do momento que ganhou destaque, que se colocou como uma candidatura competitiva, pudesse se espraiar para todas as regiões da cidade. Eu acho que ficou muito claro esse recado, eu acho que os políticos em geral da cidade, acho que ficou para todos eles esse recado de que a população, de forma generalizada, estava insatisfeita com a situação do município, né, independente de ser de uma classe mais favorecida ou de uma classe desfavorecida. Zé, com relação ao ambiente moralizador, o ambiente por uma ética, o ambiente pelo novo, isso teve um nascedouro realmente naquelas grandes manifestações que ocorreram há 2 anos atrás? Ou você acha que isso foi um fenômeno que chegou a Campos devido às prisões ocorridas em Brasília? Olha, Cláudio, sem dúvida a questão nacional influenciou bastante o cenário. Eu acho que o país vive um momento, né, decisivo da sua história e a partir daquele momento das manifestações em 2014, eu acho que esse sentimento, né, de cobrança de moralidade, de ética na política, se exacerbou mais, mas sem dúvida nenhuma os fatos que aconteceram aqui durante o período eleitoral chamaram a atenção da população, não tem dúvida nenhuma disso, e contribuíram de forma decisiva para o resultado do pleito. Porque o que aconteceu aqui durante o período eleitoral, na verdade já vinha acontecendo de forma sistemática ao longo do tempo, mas que se acentuou às vésperas das eleições e durante o período eleitoral, foi um cenário muito grave e eu acho que a partir daquela primeira operação da Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público, eu acho que a partir daquele momento a população pôde acordar e verificar que Campos não está desassociado do que está acontecendo no cenário político nacional e que alguma coisa deveria ser feita para poder mudar essa situação. Zé, você já deve ter ouvido, eu também, como advogado, que a justiça é lenta, que nada acontece, que ela é favorável ao réu. Aí começaram a acontecer algumas prisões de colarinho branco, veio José Dirceu, veio senador, veio juiz, e aí as coisas começaram a apresentar, de repente, um fato novo, já temos o Cunha preso. Esses julgamentos, eles estão sendo feitos e dando essa efetividade para a sociedade porque a justiça está mais rápida ou porque agora os olhos para o judiciário, com a abertura de TV aberta, com rede social, fez com que eles tivessem uma pressão maior? Cláudio, eu acredito que o Poder Judiciário, assim como a sociedade brasileira como um todo, ele vem evoluindo, ele vem rejuvenescendo, né, novas pessoas entrando, juízes com uma mentalidade um pouco mais moderna, mais eficiente.
Então, esse é um ponto que, com certeza, ajuda nessa celeridade, nessa efetividade. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que, a partir do momento que a imprensa passou a cobrir e dar mais atenção a essas questões, e ainda mais a questão das redes sociais, influenciaram muito para que isso esteja acontecendo. E a gente pode perceber durante a eleição aqui em Campos que as redes sociais tiveram um papel decisivo na campanha, mas não apenas no aspecto eleitoral em si, mas nesse aspecto de divulgação do que estava acontecendo. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Poder Judiciário ele não está alheio a isso. Ele verifica que essas coisas estão acontecendo, que esse processo é contínuo, e ele vai atendendo o clamor da população. Não significa dizer que o judiciário esteja fazendo isso apenas para atender um clamor da população. A gente sabe, enquanto advogados, que isso é muito perigoso e que deva existir um certo controle com relação a isso. Mas a partir do momento que o judiciário fica exposto, né, e que o que acontece ali dentro chega ao conhecimento da população como um todo, sem dúvida nenhuma o trabalho se torna um trabalho mais célere e mais eficiente. Rapaz, tem outra questão, você até entrou já no assunto. O prefeito eleito, Rafael Diniz, também enfrentou um problema, pelo menos inicialmente, que era o tempo de TV. A dificuldade da coligação de partidos, conjunturas partidárias, pressões estaduais, enfim. Ficou com um tempo de TV muito reduzido e fez da rede social, de repente, o seu maior palco de discussão, de apresentação de ideias. Nós observamos também que as eleições americanas, por exemplo, o Facebook Live e o Twitter já está sendo usado pelas grandes emissoras até para fazer as transmissões. Como que foi visto essa exposição do prefeito eleito Rafael, na sua opinião, para a rede social? Qual foi o grande mote, qual foi o grande feeling para poder suportar o problema do pouco tempo de TV? Primeiro, Cláudio, eu acho que é um ponto muito importante a gente salientar, que foi a postura do Rafael durante esse processo de composição de coligações, de tratativas para tempo de TV, etc. Foi uma postura muito correta e muito condizente com a postura dele ao longo do mandato de vereador. Porque a equipe de trabalho ali, as pessoas mais próximas, todos nós constatamos que nós não poderíamos fazer de tudo em prol de tempo de televisão. A gente tinha que manter uma postura, ainda que aquilo pudesse, no final das contas, eventualmente prejudicar a candidatura dele, até porque é um grupo majoritariamente jovem. A história política do Rafael e do grupo que o cerca está começando agora. Então a gente não precisava, naquele momento, fazer qualquer coisa em troca de tempo de televisão, em troca de apoio. Era um risco calculado e necessário. Era um risco calculado e muito coerente com a postura do Rafael enquanto pessoa, enquanto político. Então, isso partia muito dele, principalmente. Olha, eu não estou preocupado, ele dizia pra gente, calma, eu não estou preocupado com mais 30 segundos ou 40 de televisão. Eu estou preocupado com a minha postura política, com os meus ideais políticos, com os ideais políticos da minha família, do que meu pai me ensinou, e todo mundo que estava ali em volta da campanha soube absorver aquilo, e a partir disso, montar uma estratégia que minimizasse esse problema de falta de tempo de televisão, porque a gente sabia que a exposição era uma coisa muito necessária, até porque as pesquisas mostravam que o Rafael não era um candidato ainda tão conhecido da população como outros candidatos que já estavam há mais tempo nesse processo eleitoral. Esse trabalho de rede social do Rafael, na verdade, ele já fazia desde o início do mandato dele, foi se fortalecendo ao longo do tempo, e hoje a gente enxerga na política, não cabe muito amadorismo, né? O político ele tem que saber trabalhar de forma, né, não dizer profissional, porque o político não tem que ser profissional da política, mas ele tem que saber que a partir do momento que ele está ali disputando uma eleição, ele tem que ter um trabalho de excelência, né? E foi isso que a gente buscou para o Rafael. O Rafael fez questão de apostar nesse trabalho de redes sociais, até por conta desse novo cenário das regras eleitorais, que inibiram um pouco o financiamento de campanha. Todos nós sabíamos que ia ser uma campanha muito diferente por conta dessa restrição, e foi uma campanha que, no final das contas, nos beneficiou. Equilibrou, né? Né? Equilibrou as coisas, e mesmo com pouco tempo de TV, foi possível fazer esse trabalho de rede social muito importante, e principalmente uma coisa que o Rafael salientava muito durante a campanha, e que foi até objeto dos debates.
É uma coisa natural do Rafael esse contato com a população de rua. E ele focava muito nisso. Ele dizia, gente, não adianta eu fazer um comício para ficar olhando as pessoas de cima para baixo sem ter contato efetivamente com elas. Então foi feito um trabalho de rua muito forte. Poucas vezes eu vi o que o Rafael fazia. Estava numa rua, vi uma pessoa numa outra rua lá, às vezes a 200, 300 metros, saía correndo, ia lá, falava com a pessoa, voltava para o caminho da caminhada dele. Foi uma coisa realmente diferenciada e eu acho que propiciou esse resultado expressivo nas urnas. Zé, outra informação que é interessante a gente discutir é o que pode ser encontrado em termos de finanças a partir do ano que vem. Você vai falar um pouquinho para a gente, vocês protocolaram junto com o advogado Fábio Bastos a solicitação de abertura, né, para que possa ter o contato de transição, mas nós sabemos que o clima político, de repente, pode atrapalhar muito esse trabalho saudável. Quais os cuidados que vocês estão tomando para que possam não encontrar uma prefeitura tão desequilibrada financeiramente, até porque ainda faltam praticamente 3 meses do governo Rosinha? Olha, Cláudio, o Rafael determinou a equipe dele que montasse um grupo de transição, né, com pessoas qualificadas para poder fazer esse diagnóstico do governo atual. Ontem, como você bem disse, em conjunto com o advogado Fábio Bastos, nós protocolamos o ofício dando início a esse trabalho de transição, né, o que vai ser coordenado pelo Fábio, né, o representante que foi designado pelo Rafael para tratar do assunto. Protocolamos e esperamos sinceramente que o governo se coloque à disposição para que nós possamos fazer que o Rafael possa fazer uma transição republicana, transparente. Nós já estamos, de todo modo, a equipe já está trabalhando no sentido de coletar o maior número de informações possíveis, porque uma preocupação do Rafael é não deixar que os serviços públicos sejam descontinuados. Né? O fato de haver essa troca de governo, de troca de grupo político, não pode prejudicar a população, sobretudo ali no começo do governo, que a gente sabe que existem serviços que não podem parar, serviços de educação, saúde, transporte, né? O próprio Verão do Farol é preciso que sejam tomadas medidas para que ele possa acontecer de forma minimamente qualificada ali naquele começo. Então a equipe do Rafael já está trabalhando nesse sentido de coleta de dados. A gente espera que nos próximos dias a prefeita escolha a equipe dela, né, indique quem serão os membros do governo que vão participar dessa transição, para que a equipe de transição do Rafael possa ter essas informações e possa trabalhar em cima delas. A própria lei orgânica do município, ela tem um mecanismo no artigo 80 que diz quais são as informações mínimas que o governo atual precisa passar para o governo eleito e essas informações precisam ser apresentadas até o dia 1º de novembro, porque a lei orgânica determina que isso aconteça 60 dias antes, até 60 dias antes da posse do prefeito. A gente espera que até essa data a prefeita e a equipe que ela indique possa fornecer essas informações e que a gente possa ali começar um diálogo em prol dessa continuidade dos serviços públicos, né? Até porque, Cláudio, uma coisa que o Rafael enfatiza muito a eleição acabou. Né? Todo mundo tem que descer do palanque, agora a gente tem que ter uma responsabilidade com a população, independentemente de todas as diferenças políticas que os grupos tenham, né? E de todos os ânimos acirrados que nós presenciamos durante a eleição. Eu acho que um administrador responsável tem que deixar isso um pouquinho de lado nesse momento para poder ser feita uma transição sem revanchismo, né? De modo que a gente consiga obter as informações para dar prosseguimento e aí, a partir do momento que o Rafael assumir a prefeitura, que ele possa iniciar a auditoria que ele prometeu para poder encontrar, né, os eventuais buracos, rombos que existam da atual administração. Zé, pela rede social tem a oportunidade, às vezes, de fazer alguns Facebook Lives, algumas interações com as pessoas, e eu tive algumas informações da abertura agora voluntária da prefeita da convocação de concursados. A gente não tem noção ainda da quantidade, mas isso é fato, alguns inclusive já me informaram que estão realmente sendo convocados. E a pergunta que eu vou deixar no ar para a gente responder no segundo bloco é com relação a essa questão. Ninguém é contra aqui a chamada dos concursados,
mas nós sabemos que há uma necessidade de uma dotação orçamentária, de um dinheiro preparado para o pagamento dessas pessoas. Na sua opinião, a Prefeitura está preparada para absorver novos contratados ou não? Mas isso o Zé Paz vai responder após o intervalo. Estamos aqui com a polêmica, daqui a pouco a gente volta.